Eu não sei rezar, só sei repetir que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é seu filho, eu também o sou. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. São José, rogai por nós e valei-nos. São Frei Galvão, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Então quero chamar o Fábio aqui, para a gente rezar por ele. Mas antes da gente rezar por ele, vamos rezar também uma Ave Maria pela vida do Padre Christian, que nos permite estar aqui, dedicando mais esta consagração à Nossa Senhora. Então que ele continue também sendo abençoado por ela, cuidado por ela, e sendo também um filho predileto como ele já é, que ele continue também sendo canal de graça nas nossas vidas, Então vamos rezar por ele também uma Ave Maria, por ele estar nos permitindo estar aqui, neste momento da consagração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos rezar pela vida do Fábio, que tem sido para nós canal de graça, boca de Deus, e também um filho predileto de Nossa Senhora, Então vamos pedir que Nossa Senhora cubra ele com seu manto sagrado, para que ele fale para nós tudo o que ela deseja que nós ouçamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Podemos assentar no instante? E aí? Leram o livro? Capítulo 1? Já leu até o 4? Adiantado já. Beleza. Então hoje, perfeito. Hoje nós vamos refletir, meditar, ruminar esse conteúdo que São Luís trata, ele que resolveu trazer no início a importância, um conteúdo que releva e traz importância como argumento para nós entendermos a necessidade
da consagração. Claro que pode ser que alguns textos, pela tradução, pode ficar um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo, o sentido é o mesmo, a ideia é a mesma. Pode mudar um pouco o formato das palavras, isso aí faz parte. E aí, aqui no meu, como primeiro subtítulo, tem aqui o papel de Maria na encarnação. Vocês também estão assim? Está diferente? Perfeito. E assim, somente nessa ideia, onde São Luís vai traçar, vai ilustrar a importância de Maria no papel da salvação do gênero humano, somente aqui, nesse quesito, nessa pequena frase, nessa pequena importância, nós já vimos um grandioso mistério. E claro que esse processo formativo é fundamental, não apenas acompanhar o conteúdo, decorar conhecimento. O fundamental em todo esse processo é o que? Nós dilatarmos o nosso coração para melhor, cada vez mais, amar a Virgem Santíssima, a tal ponto que nós vamos conseguir viver de fato o que é a consagração, uma entrega total à Virgem Maria, uma entrega completa, integral de nós mesmos, e não apenas o nosso físico, o nosso corporal, o nosso natural, por exemplo, os seus dons, os seus talentos, aquilo que corresponde a você. Cada um de nós temos predisposições, talentos, dons naturais para alguma faculdade, para algum benefício às pessoas. Alguns cantam, tem a voz bonita, minha voz não é tão bonita assim, eu não tenho esse dom nato, não faz parte da minha natureza. Eu tenho outros dons, e cada um tem ali uma diversidade de dons naturais que correspondem à minha natureza. Quando Deus, como diz o Salmo, me teceu no seio da minha mãe, me concebeu, pensou o Fábio, pensou esse indivíduo, essa alma, esse projeto de vida, ele pensou diversos fatores, ele sonhou diversas realidades. Deus sonha uma história para cada um, e cada um é original. Isso corresponde à nossa natureza, o nosso humano. Então nós devemos também consagrar a Nossa Senhora o que é do nosso humano, o nosso intelecto, as nossas vontades, a nossa mentalidade, entregar tudo a Maria, além daquilo que é nato, da natureza, também aquilo que é benefício espiritual, também as nossas orações, também os nossos méritos espirituais não vão mais para nossa conta no céu, entre aspas. De certo modo, vamos ver assim, Deus
nos constituiu corpo e alma, e soprou em nós o seu Espírito. Em nosso corpo, nós temos as nossas habilidades, né? E aí, essas habilidades, elas podem ser treinadas, cultivadas, refinadas para um bem. Nós chamamos isso de hábito, de virtude. Uma continência, uma constância de ações boas que vão chegar numa naturalidade. Por exemplo, ele vai aprender a dirigir, nunca dirigiu, aí vai pegar o carro, aí o carro está todo travado, tudo difícil, né? Tudo conjuntado. Com esse processo, o corpo vai gravando esses méritos, de certo modo, vai chegar num ponto que é natural, que nós nem pensamos que nós, né? Não é assim? Quantas vezes eu tenho que ir para um outro lugar e eu estou acostumado a pegar só um fluxo. Aí eu falo, não, tem que ir lá para casa da minha avó. Mas na minha cabeça eu estou programado já para ir só num lugar. Aí eu voei um pouquinho, já estou no metade do caminho, já tem que voltar. O nosso corpo vai registrando. E na realidade espiritual, nós também vamos registrando os nossos méritos. Ou seja, é aquilo que Jesus fala no Evangelho, quando ele diz: ajuntai tesouros no céu. São as nossas boas ações. E aí, as nossas boas ações vão constituindo o homem espiritual, na realidade celeste. Está vendo que é um link? Está vendo que existe uma certa ponte entre o que é natural e sobrenatural? E aí, entender a encarnação é primordial para nós vislumbrarmos ainda mais o quanto Nossa Senhora foi preciosa em todo esse processo. Vamos imaginar o seguinte, vamos fazer um certo exercíciozinho de imaginação. Vamos fazer de conta que aquilo que Deus criou, que é mineral, o que é no princípio, né? No Gênesis diz o seguinte: no princípio Deus criou o céu e a terra. São Tomás de Aquino vai enquadrar isso como entes minerais, aquilo que é morto, aquilo que é só matéria, aquilo que não tem vida. E aí tem essa primeira etapa da criação, vou colocar assim. Existe esse abismo e essa porção que Deus sustentou, que Deus criou. A realidade mineral, a terra, os minérios, essa pedra, o que é inanimado, os elementos. Deu para entender? Isso é o ente mineral. Daí Deus criou as plantas, vegetações, ervas e cardos. É o que São Tomás de Aquino diz que é o que é vegetal. Então é outra realidade. Veja que existe uma realidade mineral, a realidade vegetal. Existe árvore de ouro? Não existe. Porque a árvore é algo vegetal, ouro é a realidade mineral, perfeito? E aí Deus vai ordenando a criação, e existe uma hierarquia acima do que é vegetal. É o que? Animal. Cria lá as aves do céu, os peixes no mar, e no sexto dia tem os quadrúpedes, né? E aí, os animais são dotados de movimento.
diversos outros fatores. Não, mas dá para pegar? Realidade mineral, vegetal um pouquinho acima, animal e depois a humanidade, o homem. Deus criou o homem. E aí, acima da realidade do homem, Adão e Eva ali, acima deles, os anjos. Nesses abismos, nessas porções, vamos colocar assim como reinos: reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino angelical. E lá em cima, lá para cima do santuário, tá o trono do Altíssimo, Deus, na sua soberania. Deu para entender um pouquinho as hierarquias das coisas criadas, perfeito? Existem abismos entre essas realidades. Por quê? Não sei se já viajaram, e quando você passa assim, né, numa grande fazenda, aí sempre tem alguém que fala piadinha assim: olha ali, aí tem uma fazenda cheia de boi, né? Que tanto de boi assim, que é negócio de pecuária e tal, que tanto de boi assim, naquele descampado assim. Aí sempre tem alguém que fala assim: nossa, ali é uma plantação de hambúrguer, nossa, ali é uma plantação de milho. Sempre tem alguém que fala essa piadinha, né? Tem como? São realidades totalmente diferentes. É impossível nós vermos uma árvore de ouro, uma árvore de pedra, uma plantação de carne, uma plantação de gente. Perfeito? Tentem imaginar essa realidade, porque é impossível. É um abismo, é uma grande regra que Deus estabeleceu. Aí, na porção, no domínio da humanidade, Deus dota o ser humano de dons. Vai dizer alguns santos que o ser humano é o ápice, o compêndio da criação. O que significa isso? É a síntese da criação. Nós temos essas duas realidades. Nós temos a vontade, a vivacidade dos animais. Nós somos um animal racional, né? Mas nós somos dotados da inteligência angélica. Então vejam que nessa hierarquia, o reino humano tem uma predileção. E aí o reino angelical, chefiado por Lúcifer, não gostou dessa ideia. Mas como assim? Como assim? E aí há então a inserção do pecado original, todos nós conhecemos, e desse reino humano, desse alicerce, começa a ruir. Tanto que diz a palavra que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Vejam a nossa importância enquanto pessoas que buscam a santidade. O que é criado, as coisas criadas, aguardam a nossa revelação, aguardam a nossa postura enquanto filhos de Deus, enquanto prediletos de Deus. E aí o pecado quer fazer o quê? Ruir isso aqui, ó, essa dignidade que Deus estabeleceu acima do que é terra, do que é mineral, do que é árvore, do que é passarinho, do que é ecologia, está muito além. O que é nosso, enquanto seres humanos, que não nascerão só para essa realidade natural, é nos reservado, é precioso.
é muito mais valoroso do que esse universo. Vale mais uma alma do que a criação do universo. A sua alma vale muito mais do que o universo. Deu para pegar? O investimento de Deus. Mas onde está o investimento de Deus aí, Fábio? Vou chegar ainda, para desenhar esse panorama, para nós realmente entendermos o que de fato é esse negócio de encarnação. Aí, esse projeto começou a ruir devido ao pecado original. A nossa observe enquanto uma pessoa, um noiado, alguém viciado em pornografia, por exemplo, vejam a dignidade da pessoa humana, para onde ela vai? Tem uns noiados, ou tem coisa que se ouve pela internet aí, que as pessoas fazem coisas piores do que animais. Vejam a inversão. Porque o chefinho desse mundo angelical que ruiu, que rachou também em uma terça parte, né? Foi dividida e ele foi expulso. Ele tentava atingir a Deus, atacar a Deus, mas isso é impossível da sua soberania, do seu poder. Então ele nos ataca, porque nós estamos de certo modo abaixo dos anjos, mas em dignidade muito além. Dando para pegar? Graças a Deus a betoneira dele foi embora, vai estar mais tranquilo agora. E aí, para que essa coluna, que é o reino humano, não trincasse, não caísse, Deus teve uma ideia. Do seu alto trono, ele olhou lá para baixo. Imagina lá Deus no seu trono, vendo lá, né, as porções lá, os minerais, os vegetais, os animais, o ser humano. Nossa, o ser humano foi o ápice da minha criação, foi o meu projeto mais bem feito, foi onde eu investi mais carinho e amor. Tanto, você pega as passagens de Gênesis, Deus vê as coisas e fala o quê? Deus cria os minerais e fala: e Deus viu que era bom. Deus viu que fez as plantas e viu que era bom. Deus faz os animais e viu que era bom. Quando ele cria o ser humano, ele fala o quê? Que era muito bom. A diferencial. Esse é o nosso diferencial enquanto seres humanos. Nós somos queridos por Deus. E aí vem o plano B. Qual que é o plano B? Enquanto está começando a ruir, Deus olha lá para baixo, lá do seu trono, infinitamente acima, e lança uma corda, como se fosse aquele disparo, né? Dá um disparo e acerta alguém e concebe alguém que vai ser ponte, alguém que dentre toda a humanidade, dentre todas as pessoas da história da humanidade, de todos os tempos. Agora imagina numa grande reunião, né? Nós tivéssemos aqui, desde o primeiro humano, Adão e Eva, passa para Abel, Caim, Sete, Caim, Salatiel, Canaã, Cã, e vai indo, todo mundo ali numa reunião gigante. Deus olha para todo mundo e mira
em Nossa Senhora, nesse projeto, nela. E Deus estabelece um elo ali entre a humanidade e a divindade, uma ponte, mas não é ponte ainda, porque antes de construir uma ponte é necessário acessar o outro lado. Quem é o sumo pontífice? Cristo. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é o acesso até o Pai, é Ele que é a escada até o céu. Mas Maria foi a corda para que Jesus viesse, para que o projeto de Deus da encarnação viesse, para que essa ponte fosse construída, foi necessário um ponto de apoio. Isso é o mistério da encarnação. Claro que em outras palavras, claro que com outras ilustrações, mas para nós entendermos o que é até teologia pesada, vamos colocar assim. Por quê? Aí um termo mais chato da teologia. Não sei se vocês sabem que todo mundo sabe disso, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Não é 50% um, 50% outro. Não é um avatar. Não é um híbrido, né? Igual a mitologia grega, né? Até tem lá o centauro que mistura cavalo com ser humano. Aí tem a sereia que mistura o peixe com o ser humano, né? Sempre tem essas mitologias aí. Não é isso. Jesus, o termo correto, ele tem hipóstase, ou seja, união hipostática entre uma natureza e outra natureza, entre a humanidade e entre a divindade. Por isso que nós falamos que Jesus é o sumo pontífice. Pontífice significa ponte, isso mesmo, ponte, acesso, perfeito? E para se construir uma ponte do Manuel Valinhos para o Bom Pastor, tem que ter bem alicerçado no Manuel Valinhos, também bem alicerçado no Bom Pastor. Isso é uma coisa natural. E para ilustrar um pouco mais esse choque, essa grandiosidade que é a encarnação do Verbo, é como se Jesus é algo tão inovador, como se Deus criasse aquilo que é um som vermelho. Tenta imaginar um som vermelho. O som é da natureza, é da realidade audível, não é? Um som. O vermelho é da realidade visual, visível. Tem como unir? Não tem. Vejam o investimento de Deus. Por quê? Nesse processo Deus lança a corda, Maria aceita, faça-se, aceita esse projeto, e Deus começa então a construir essa ponte. E aí no livro que São Luís, ele é muito sensível a essas realidades marianas, né? Ele relembra e vai reimaginando que Deus escondeu Nossa Senhora. Deus escondeu Nossa Senhora de todos, de tudo, até do seu pai e da sua mãe. Nossa Senhora, que tinha essa vocação, esse chamado, essa responsabilidade de ser porta do céu,
de ser a nova arca da aliança, de ser a sede da sabedoria. Veja que toda ladainha combina com essa ideia teológica do acesso, da ponte. E aí, quem tem medo, eu tentei acompanhar algumas outras formações, e o pessoal assim tem mais experiência do que eu nesse quesito da consagração, sempre relatava que tinham pessoas que tinham medo de se consagrar por medo de não agradar a Jesus. Mas vou imaginar assim, se nós entendermos bem quem é Jesus, que é a ponte, que é o caminho certo ao Pai, Ele que é o sumo pontífice. Imagina aí, uma grande ponte, né, igual aquela dos Estados Unidos lá, do Brooklyn, né, que é a ponte bonitona assim, ó, ou a ponte estaiada lá do São Paulo, as pontes bonitas assim, que é as pontes chiques. Um dia, aquela ponte só foi um simples acesso. Um simples acesso. Não foi tanta coisa. E não seria algo histórico, algo de valor, reconhecer-se, nossa, esse aqui foi o primeiro cabo. Esse aqui, ó, foi o primeiro link. Foi devido a esse pequeno link, a essa pequena corda, que Jesus pôde vir, que a salvação pôde chegar até nós. Esse é o mistério que nós celebramos no Natal. O Deus Altíssimo, Verbo que se encarna. E o quão precioso é o local, a região, o alicerce para nossa salvação, o útero da Virgem Maria, o primeiro corporal, o primeiro paramento, o primeiro sacrário foi um útero feminino de uma menininha. É muito interessante, eu penso muito isso. Uma coisa é nós entendermos o que é textual, e é difícil, é muito abstrato, mas é tão bom quando nós tentamos pegar imagens. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Ali na minha rua tem uma família, né, até de situação precária, né, de outra região, que veio ali morar e tal. Aí tem a família de mãe separada, as questões mais sensíveis assim, tinha uma mocinha de 15 anos, né? Aí minha filha ia guardar o carro, estava lá na rua, chegava da escola, aquela coisa toda. E aconteceu, né, que ela acabou engravidando. Então a mocinha estava ali, né, vendo o celular o dia inteiro, aquele negócio, chegar da escola, sair e tal, estava ali. De repente a mocinha, né, que achasse tão frágil, de repente apareceu grávida, né, estava com a barriguinha já. E aí eu tipo assim, acho que eu fiquei até em choque assim, porque eu falei assim, nossa, que ela tem até uma certa fisionomia, né, Nossa Senhora, né, com aquelas 3D que o pessoal faz na internet, no Instagram, né, quando aparecem umas imagens que o pessoal reproduz e tal. Eu disse, e eu pensei, Nossa Senhora, eu disse, nossa, claro que, né, a menina foi, né, caminhou por caminhos errados, teve a consequência ali, mas Nossa Senhora era uma menininha, a mocinha, a criança, e que acolheu e que aceitou esse projeto. E certamente ela não entendia nada,
não entendeu nada, nem 1% de todo esse projeto, de todas as implicações desse sim. E a consagração é bonito, porque de algum modo nós vamos começar a herdar as virtudes e as graças, se nós de fato formos fiéis, estivermos unidos a Maria, se nós formos gerados nesse útero, nós vamos naturalmente herdando essas virtudes. E uma das mais chocantes até é essa entrega, porque ela não entendia 1% do que Deus pedia, mas ela confiava 1000% no Deus dela. É o diferencial. E quantas vezes nós entendemos o projeto, nós revisamos, nós aprovamos, nós autenticamos em cartório, nós mandamos para alguém revisar aquilo que Deus nos pede, nós lutamos com o que Deus nos pede, e nós ainda temos reservas, nós ainda temos aquela natureza egoísta de não buscar o acesso ao céu, de não lembrar daquilo que Deus prometeu. E aqui, gente, claro que o conteúdo do livro é riquíssimo, né? E se fosse pegar cada estrofe, já dava, né, um curso a cada capítulo, né? E a beleza é que tudo isso foi prometido. Deus foi prometendo, e nós temos que ler, reler, revisitar, ter um caderninho para você com as suas palavras ir escrevendo, ruminar, mastigar, triturar. Todo mundo sabe esse negócio do ruminar, não sabe? O negócio da vaca. Todo mundo sabe. Mas o que seria isso em outros modos? É entender, é buscar entender, é tentar ir associando, relembrando e comungando dessas verdades. Veja que tudo era promessa, e Maria conhecia muito bem a palavra de Deus, e a provocação: consagrado, consagrado, escravo, escravo. Nós estamos no primeiro capítulo, beleza, ok. Talvez para muitos é algo inovador, até aprofundar mais no livro, porque aprofundar no livro significa ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes, ler umas 4 vezes, 5 vezes. Isso aí, ruminando. E o que Maria fazia com a palavra de Deus? Ruminava constantemente. Tanto se nós pegássemos o Magnífica, ele é totalmente bíblico. Vários links, acessos, referências ao que Deus prometera aos nossos pais, ao que Deus estava projetando para a nossa história. E aí nós identificamos, né, várias sentenças. E tem aquelas sentenças que são até mais, de certo modo, virais, não é?
E cada um pode ir pensando aquilo que mais lhe toca, porque assim como a palavra de Deus, ela fala conosco. Claro que a palavra de Deus tem sua dignidade, sua importância, enquanto revelação do conteúdo da nossa fé. Mas um livro que um santo escreve, que a igreja coloca o imprimatur. Você sabe o que é o imprimatur? O imprimatur, quando eu fiquei vendo os vídeos do Wesley, toda vez ele fala o imprimatur é quando você compra um livro numa livraria, aí tem dúvida se aquele conteúdo realmente é católico. Aí no iniciozinho das páginas vai ter a contracapa, vai ter ali a questão editorial, a equipe editorial, sumário, etc. Nesse caso aqui do meu não tem imprimatur, mas no outro tinha. Mas vocês vão ver uma cartinha de um bispo, escrito imprimatur, que significa que é o bispo que está atestando aquele conteúdo. Acharei? Não achou não? Talvez a edição pulou isso aí. Às vezes a edição avacalha o negócio. Perfeito? Conseguiram achar? Talvez na edição aí não colocaram. Amém? Então, nesse momento, nós temos então um pouquinho mais de tempo. Eu sei que foi um conteúdo, de certo modo, mais denso, mas que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos um instante, nos adentrar em nós mesmos nesse momento e meditar e ruminar tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi exposição, todo esse conteúdo que nós aqui refletimos, e que a Virgem Maria possa ir cuidando no nosso caminho, que nós possamos nos confiar a ela, aceitar que também em nosso coração, hoje, pelas mãos de Maria, Deus possa lançar essa corda, lançar esse projeto, lançar esse início de acesso à bondade do céu. Deus Filho transmitiu à sua mãe tudo quanto conquistou pela sua vida e morte. Ela é íntima dessa ponte. A Virgem Maria é íntima, ela é corredentora. E assim como Santo Agostinho, que enquanto tentava entender o grandioso mistério da Trindade, nós hoje aqui queremos pensar como que aquela visão que ele teve de uma criança na praia que corria ao mar e ia até a praia com aquele buraquinho e tentava preencher aquele buraquinho com todo o conteúdo do mar. É impossível, é uma realidade impossível. Mas como diz o anjo, a Virgem Maria, e certamente essa cena é bela, é riquíssima, de quando o anjo anuncia a Maria: Ave cheia de graça,
o Senhor é contigo. Tu darás luz a um filho, e este será filho do Altíssimo. O anjo anuncia à Virgem Maria, e a Virgem Maria indaga. Ela não coloca condições, ela apenas tece ali um comentário natural, um comentário óbvio: não conheço homem algum, como se dará isso? E o anjo responde: virá sobre ti a sombra do Altíssimo, ela te cobrirá, e conceberás o Verbo encarnado, porque para Deus nada é impossível. Talvez a única coisa que a Virgem Maria realmente entendeu foi que para Deus nada é impossível, e que a Virgem Maria hoje, neste momento, possa de fato nos cobrir com o seu manto, nos recobrir e nos embalar com o seu manto materno, com o seu manto de mãe, para que nós sejamos novas criaturas, para que nós realmente sejamos uma nova proposta, nós realmente sejamos projeto integral de Deus, e não mais as nossas gambiarras, e não mais as nossas improvisações, os nossos remendos. A Virgem Maria é essa que Deus, ao contemplar o seu livro da vida, assumiu totalmente. E aqui existe uma grande beleza nisso. Veja que nós sempre queremos ser esses que respondem totus tus, Maria, totalmente teu, Maria. Esse aí é o grande lema de João Paulo II, que ele pegou exatamente desse conteúdo desse livro: ser totalmente de Maria. Mas a maior graça, mas a maior beleza, o que realmente é singular aqui, é que muito antes Deus se fez totalmente nosso. Deus sempre toma a iniciativa. Se nós hoje queremos ser totalmente de Maria, para que nós sejamos fiéis e também ainda mais totalmente de Jesus, antes existiu esse movimento do céu, esse mover da graça que nos colocou nessa proposta, nesse caminho, nesse itinerário, nesse chamado de sermos de fato filhos de Maria, de sermos de fato totais, integrais, e não mais esses remendos, e não mais essas realidades tão precárias,
essa, de certo modo, miscigenação, essa sujeira, quando se faz um processo, né, nós falamos da realidade mineral, quando nós pensamos a realidade de purificação, o metal, ele só é puro se ele for integral, se ele for 100% ele mesmo. E Deus sonhou para cada um uma história, um projeto. E todo esse conteúdo, essa consagração, esse processo vai nos confiando a nós mesmos. Isso é um dom, isso é a grande graça de nós nos tornarmos soberanos de nós mesmos, pelo caminho das virtudes, pelo caminho da consagração, nós reivindicarmos posse do que é nosso, do que é nossa identidade. Vejam que ao final do processo, da preparação da consagração, nós teremos um processo de oração e de exercícios espirituais, para que nós de fato entendamos e renunciemos ao mundo, que nós conheçamos a nós mesmos, que nós reconheçamos a Jesus e reconheçamos a Virgem Maria e os seus dons. Esse é o processo, esse é um caminho para nós voltarmos ao plano original, reivindicarmos nós mesmos, sermos senhores de nós mesmos. E quando nós voltarmos a ser senhores de nós mesmos, nós vamos conseguir de fato entregar o que é nosso a Jesus pelas mãos de Maria. Não tem como nós doarmos algo que não é nosso. Não tem como nós consagrarmos algo que não é nosso. Amém? Amém. Naquela último PDF, eu enviei uma oração. A oração vai ficar como exercício, dever de casa aí. Se nós tentarmos decorarmos essa oração, e sempre ao final, sempre que possível também, rezar a oração do subtum, que é a oração à vossa proteção. Perfeito? Quero. Tá. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Fábio, né, que nos agraciou de forma tão grandiosa na noite de hoje. Pode finalizar? Então agradeço você que está conosco aí de casa, participando, pessoas que não são daqui, estão fazendo também de outra cidade. Nós louvamos muito a Deus pela sua vida e pelo seu sim à Nossa Senhora. Mas como nós faremos agora um momento de oração, então a gente vai finalizar. E se você puder, participe conosco dos nossos próximos encontros. Você que está aí no grupo, você já tem as datas. Amém? Muito obrigada.